simplesmente. De fechar a fábrica ou não, não é só uma questão da fábrica. É uma questão da sociedade que vive ao entorno, que precisa daqueles produtos, que precisa daqueles serviços, que precisa daquele emprego. Assim como a decisão do juiz sobre se ele vai permitir ou não o comércio de um medicamento no Brasil, mesmo fora da lista da Anvisa, essa decisão vai impactar os doentes que precisam daquele remédio, a comunidade científica. E mais que isso, imaginemos uma decisão de um juiz ou de um tribunal como o STF discutindo o ensino religioso em escolas públicas. É uma decisão que vai impactar profundamente em todas as escolas públicas, porque já é entranhada na experiência brasileira muitas parcerias de escolas públicas com o padre, com o pastor, que vai dar aula de religião, mesmo que seja facultativa ou optativa. E aí, se o STF diz que não pode ter ensino religioso em escola pública, vai afetar uma gama de pessoas que têm interesse em ter ensino religioso, mesmo pessoas pobres que querem ter aula sobre religião. E mesmo o Estado sendo laico, qual é o problema daquela escola ter uma parceria com a igreja da cidade? Não pense em Belém, pense no Brasilzão aí, os interiores. Qual é o problema daquela criança querer numa escola pública ter aula sobre a religião que lhe agrada? Majoritariamente no Brasil, o cristianismo em geral. Mas também na Bahia, religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. Qual é o problema disso? Bom, o fato é que essa decisão do STF pode afetar uma parcela da sociedade. E a decisão do STF sobre se é possível, à luz da Constituição, pesquisar células-tronco, pesquisa com células-tronco, vai afetar a comunidade científica, vai afetar hospitais, centros de pesquisas e pessoas que precisam daquele tipo de pesquisa para ter uma esperança de, por exemplo, voltar a andar. E o que falar, então, da decisão do STF sobre se pode um transexual jogar na liga de vôlei do gênero social? Mas agora o meu gênero social, não um gênero biológico, o meu gênero é feminino. E o meu nível hormonal é feminino. Eu posso jogar futebol no time das mulheres? Eu posso jogar vôlei no time das mulheres? O STF vai decidir sobre isso, mas essa decisão vai impactar na vida só daquela transexual? A decisão ela vai ter um profundo impacto nas ligas, nas federações, na vida dos transexuais, mas também na vida das mulheres que podem se sentir em desvantagem, como inclusive muitas estão reclamando das trans nas ligas esportivas, né? Muitas mulheres estão reivindicando que agora o artilheiro a artilheira, a maior pontuador, os maiores salários são das atletas transexuais. Então, veja, não é só uma decisão que vai atingir o vizinho e o Bona, a Yasmin e a Manu, a Ayla e a Zadora. Então, a gente precisa ter essa visão global de que, sim, o judiciário soluciona conflito, de que os conflitos envolvem Caio versus Tício, Mévio contra José, mas outros não. Outros, o judiciário vai ter uma decisão que vai impactar exatamente. Caso da Tiffany e de outras também. Eu recebi uma notícia agora de que as mulheres estão se unindo contra as atletas trans, porque a altura é maior, a estrutura óssea e muscular é maior, e elas estão se sentindo em desvantagem. Tá? Qual é a verdade sobre isso? Qual é o justo sobre isso? Eu me recolho à minha insignificância em dizer que cada caso exige uma gama de livros, de estudos, que tem seção
com a filosofia, com a antropologia, com a bioética, com a história, com a medicina. Eu me recolho na minha ignorância em dizer que só é possível ter opinião sobre todos esses temas a partir do momento em que se debruça sobre os livros. Então eu só posso ter opinião sobre atletas trans em esporte se eu ler largamente sobre o assunto. Eu só posso ter opinião sobre se a marcha da maconha cita o crime ou deve ser criminalizada. Eu estudo a liberdade de expressão no âmbito interno e no âmbito internacional dos direitos humanos. E a marcha da maconha é mais um exemplo. O STF decidiu permitir a marcha da maconha. A marcha da maconha é permitida no Brasil inteiro por decisão do STF. E ele ouviu, né, entidades de psicoativos, usuários de psicoativos, pessoas que fazem terapias com a cannabis, como a vida daquelas pessoas melhorou, papapá, papapá. Mas também ele ouviu psiquiatras e médicos de que vicia, de que causa danos, de que deve ser permitir a descriminalização da maconha. Mas o STF disse, mas calma lá, eles não... veja, o STF não decidiu descriminalizar a maconha, isso aí é do Congresso Nacional. O que o STF permitiu é que as pessoas tenham a liberdade, de forma pacífica, sem agredir ninguém, de ir às ruas defender a descriminalização. E que ir às ruas defender a descriminalização da maconha não é crime. Isso que o STF disse. Porque a Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de pensamento. Tá? Então, feito isso, surge o papel do amicus curiae. Tá? O amicus curiae vem do latim, que significa em português amigo da corte. O amigo da corte, no Brasil, pode ser qualquer pessoa física, ou jurídica. No Brasil, o amicus curiae, ou o amigo da corte, pode ser qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Mas qualquer pessoa física ou jurídica? Não. Por exemplo, eu não entendo nada de cannabis. Eu não sou pesquisador de cannabis, eu não sou usuário de cannabis, e eu não tenho nada a falar ao STF sobre. Eu não sou transexual e nem jogo vôlei. Eu não tenho nada a falar ao STF e nada a contribuir sobre. Eu não sou mulher e não tenho útero. Sobre discussões do aborto de feto anencéfalo, eu não tenho nada a falar sobre. Mas eu sou professor. Eu sou pesquisador do campo de responsabilidade civil. Eu tenho livros, capítulos de livros e dezenas de artigos sobre dano moral. E o dia que o STF for dar uma questão de uma reforma legislativa sobre o dano moral, aí eu posso, porque eu sou um cientista da responsabilidade civil. Eu posso falar, porque eu tenho muitas pesquisas, inclusive de fora do Brasil, sobre o dano moral, o non-pecuniary damage, o dano moral. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre dano moral. Ou, se tiver um dia alguma discussão sobre liberdade religiosa, eu faço parte de uma associação de ateus e agnósticos. E sim, nós temos muitos dados, nós temos muitas informações acerca da prática, da vivência do ateísmo. Então, também poderia, quem sabe, ser ouvido como amicus curiae. De modo que o amicus curiae, portanto, não é qualquer pessoa. O amicus curiae é uma pessoa física ou jurídica que tem muita experiência ou que tem muito conhecimento científico. Então, o amicus curiae, ele tem por objetivo aproximar a jurisdição da sociedade civil ou da comunidade científica. Vou repetir. O amicus curiae tem por objetivo aproximar o juiz ou o tribunal
da sociedade civil ou da comunidade científica, tornando mais plural o processo, tornando mais democrático e participativo o processo, ampliando a visão de mundo do juiz, a conhecer com mais miudezas as consequências da sua decisão. Nas ligas de vôlei, nos centros de pesquisa, nas igrejas, nas escolas. O amicus curiae, portanto, amplifica, aumenta o espectro de análise do juiz de qual vai ser o impacto da sua decisão no processo. E, portanto, o amicus curiae é uma figura fundamental para promover uma jurisdição mais democrática, mais participativa e menos ensimesmada em uma bolha hermenêutica de liberdade de decidir como eu quero. Como se o juiz vivesse dentro de uma bolha. Cadê os meus bonecos, gente? O amicus curiae faz com que o juiz saia dessa bolha do seu gabinete, do seu ar-condicionado. Isso. Vou trazer vários aqui, mais de 20 casos reais de amicus curiae. São muitos, né? Eu vou trazer todos os exemplos aqui para vocês que eu encontrei. Tá? Então, o amicus curiae faz com que o juiz saia da sua bolha e possa compreender melhor o seu entorno. Como diz o Luiz Roberto Barroso, gostam dele? O Luiz Roberto Barroso diz: o juiz não é obrigado a atender o clamor social, mas, na medida do possível, o juiz que abre a janela do seu gabinete e olha o que está acontecendo, essa sensibilidade é importante. Então, antes da gente estudar como funciona o amicus curiae, quais os limites, quais poderes ele tem no processo, antes disso, eu vou trazer logo alguns casos reais, alguns exemplos reais de amicus curiae para vocês, então, finalmente se sintonizarem com o que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver uma por uma, porque eu tive que fechar tudo, né? Vamos lá. Olha só. Essa ação é a DIN 4277. E ela tem por objetivo analisar, tá, a possibilidade de casamento homoafetivo. Então, o STF teve que julgar, nesta ação, a possibilidade de reconhecer a equiparação de união homoafetiva com união heteroafetiva. Quem foram os amicus curiae? Olha só. Conectas Direitos Humanos é um grupo de pesquisa de direitos humanos. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, famosa ABGLT, que tem dados, tem informações, tem relatos de histórias de sofrimento, de discriminação. Associação de Incentivo à Educação de São Paulo, mas também tem aqui, ó, a Conferência Nacional dos Bispos, no caso, para defender que isso é errado, que isso não tem o mesmo valor de um casamento heteroafetivo, né, já num viés religioso, mas também com a visão deles sobre o caso. Então, neste caso, nós tivemos vários amicus curiae. O que eles fizeram? Eles apresentaram, numa sustentação oral, as informações, os seus argumentos, Então, que esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Porque aqui você tem
entidades, aqui no caso foram só pessoas jurídicas, mas você tem pessoas jurídicas que têm relação com a comunidade científica, como, por exemplo, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tem um conhecimento teórico sobre casamento. E você tem a Associação Brasileira de Gays e Lésbicas, que não é uma comunidade científica, é um ativismo. Ativistas do movimento LGBT. Então, olha só como torna mais plural. Eu tenho uma aproximação com a comunidade científica e eu tenho uma aproximação com a sociedade civil. Outro exemplo. Essa aqui é muito legal. Foi uma ação no STF para discutir se é constitucional ensinar religião numa escola pública. E aí, pluralizou o debate, ó. O Fórum Nacional do Ensino Religioso, FONAPER, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a Associação Nacional de Educação Católica, que com certeza defenderam a permanência do ensino religioso nas escolas públicas. Mas tivemos também entidades que defenderam o contrário. A Associação Educativa de Informação Humanos contra o ensino religioso, Comunicação e Sexualidade contra o ensino religioso, Comitê Latino e Americano para a Defesa da Mulher contra o ensino religioso, e também Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação. Muitos outros. Ó. Instituto de Direitos Humanos e de Gênero, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, União dos Juristas Católicos, e etc. Até o Centro Acadêmico, ó, 11 de agosto da USP. Tem muitas pesquisas e uma atuação também ativista em prol do ateísmo, digamos assim. Mas também a Associação dos Juristas Evangélicos. Tá? Então, veja, neste caso, o STF pôde ampliar a sua visão sobre a temática. Outro exemplo. Neste caso, foi interessante porque o instituto que eu sou associado fundador, que é o IBER, é um instituto de pesquisa. Né? É um Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. E aí teve uma ação no STF para declarar a inconstitucionalidade dessa medida provisória, que é uma medida provisória que visava, do Bolsonaro, acabar com o DPVAT, que é um valor que você recebe, o DPVAT. Tá? É um seguro que você recebe quando você se acidenta. E o Bolsonaro quis acabar com o DPVAT sob o argumento de que onera muito o cidadão, que ele tem que pagar, né, o DPVAT, justamente para que, se alguém se acidentar, essa pessoa ter direito a ao mínimo, né, indenizatório. Então, o que o Edson Fachin disse? Admitir nossa presença como amicus curiae. Ele colocou aqui que o Instituto Brasileiro requer admissão na condição de amicus curiae. Diz que é uma entidade sem fins lucrativos de caráter científico, que tem professores, membros do Ministério Público, da magistratura, advogados, e tem 270 afiliados no Brasil e no mundo. É o primeiro grupo brasileiro exclusivamente dedicado a essa pesquisa, né, de danos. E aí ele diz o seguinte: amicus curiae decido, né? O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição. Ou seja, o amicus curiae é importante para o STF permitir essa participação. Como é sabido, a interação entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, diferentes interesses,
possibilitando decisões melhores, mais legítimas de um ponto de vista democrático. Tá? E aí, depois de falar isso, aquilo outro, ele diz: diante do exposto, admito que, como amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de memoriais, sustentação oral, ou seja, vai participar do processo, mas veja, ele não é parte, e ele vai ter o direito de participar deste processo. Ministro Edson Fachin, relator lá do STF. E acabou que deu resultado, né, gente? A medida provisória foi suspensa, né? Foi com indícios de inconstitucionalidade. Temos também. Deixa eu ver. Esse aqui é interessante, ó. Este aqui foi o processo que o STF teve que julgar se haveria possibilidade do transexual mudar de gênero em todos os seus documentos, né? RG, documentos em geral, certidão de nascimento, sem fazer a cirurgia de mudança de sexo. Então aí, quem foram os amicus curiae? O amicus curiae, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Instituto de Bioética e Gênero, Defensoria Pública, porque ela lida... Por que a Defensoria Pública? Porque ela tem larga experiência, ela lida com essas pessoas que não têm direito a mudar os documentos, ela tem que entrar com ação. Então ela tem grande vivência prática ao ouvir essas pessoas todos os dias lá batendo as portas da Defensoria, porque não conseguem mudar de gênero, né? Sem fazer a cirurgia de sexo. Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e outros. Tá? E aí, no final, conhecem a decisão do STF. Né? Temos também esta aqui. Associação Nacional Anacrim pediu para entrar como amicus curiae. Em qual processo? Veja bem. Você sabe, você conhece a treta do Bolsonaro com o Moro. Essa treta do Bolsonaro com o Sérgio Moro não é de agora. Tá? A primeira treta que eles tiveram foi no famoso juiz de garantias. Por que eles tiveram essa treta? O Bolsonaro ficou entre a cruz e a espada. Por quê? Um deputado federal entrou com um projeto de lei, para fazer com que, no processo penal, existissem dois juízes. Um juiz que ia presidir o inquérito, as investigações, então ele ia autorizar a escuta telefônica, autorizar a busca e apreensão de documentos, ele ia estar ali com a Polícia Federal ou com a Polícia Estadual, se fosse o juiz estadual, auxiliando o inquérito, autorizando quebra de sigilo, isso, aquilo, outro. Ótimo. Mas na hora de ter ação penal, na hora de julgar, teria que ter outro juiz. Porque esse juiz de inquérito já estaria contaminado. Porque ele estava ali meio que investigando junto com a polícia. Então ele já teve acesso a muita coisa. E teria um outro juiz só para julgar o processo. Só que o detalhe foi que esse deputado, ele fez esse projeto de lei justamente porque ele achou que o Sérgio Moro, não que ele tivesse com más intenções, não que ele seja uma pessoa ruim, mas de algum modo o Sérgio Moro, como ele estava tendo contato com a Operação Lava Jato, ele estava mandando escuta telefônica, quebrar o sigilo, ele estava tendo contato direto, de algum modo ele ficou contaminado, a mentalidade dele, na hora de julgar. Tá? Então, por isso que esse deputado federal fez esse projeto, que não é uma coisa lunática, porque em muitos países do mundo é assim. Tá? Existe essa divisão. Só que aí o que acontece? O Bolsonaro foi lá e sancionou a lei. Isso, Matheus. O Bolsonaro foi lá e sancionou a lei. Aí o Sérgio Moro disse:
Tá de brincadeira comigo. O cara projeto de lei para dizer que eu era. Você sanciona o projeto de lei? Quer dizer, não era eu que era o cara? Não era eu que era o super-ministro que ia ser ministro do STF depois, que eu era o. E aí o Moro, desde desse episódio, se sentiu apunhalado. Por outro lado, analistas políticos, aí eu não sei dizer com precisão, tá? Com certeza, porque essa é uma questão já que eu não. O que eu falei, eu tenho certeza do que eu falei. Agora, alguns políticos dizem que o Bolsonaro gostou do projeto e quis aprovar, que de algum modo também as ações criminais que tem lá contra os filhos, futuramente, né, poderiam também serem mais justas lá para eles. Que o juiz que está inquérito, por exemplo, lá das fake news, não possa ser o mesmo juiz, alguma coisa assim. E aí, a Associação Nacional da Advocacia Criminal é uma entidade que tem centenas de criminalistas e que debate esses assuntos há muitos anos. Então, com certeza, o STF tem muito a aprender com a Anacrim, né, com a vivência que eles têm. De dizer, não, o juiz não fica contaminado por causa disso, 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 disso. Ou sim, o juiz fica contaminado, sim, por causa disso, 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 disso. Né? Então, essa vivência, trazer isso para o processo enriquece muito. Né? O Lucas está perguntando. Peraí. O Lucas está perguntando. O amigo escuro não lembra indiretamente o método de solução de conflito da arbitragem? Não. É assim. Deixa eu explicar. O Lucas está perguntando se o amigo escuro lembra a arbitragem. Não, porque o árbitro, ele é um terceiro, né? Só que ele é um terceiro que soluciona o conflito. Ele é quem tem o poder decisório. Ele é um terceiro, e mais que isso, ele é um terceiro que não vem. Ele é escolhido pelas partes. É uma coisa diferente, é forma de solução de conflito. O amicus curiae não decide nada. O amicus curiae, ele apresenta uma visão de mundo científica ou uma visão de mundo mais social, né, de proximidade com a sociedade, mas ele não decide. Ele torna o debate mais plural. Mas eu aproveito a tua pergunta, que foi muito boa, para dar uma informação a vocês. Uma pesquisa foi feita que mostra que o amicus curiae tem um impacto nas decisões do STF. Tá? O amicus curiae tem um impacto nas decisões do STF. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Olha só, tem uma pesquisa. É assim que faz pesquisa, viu, gente? Olha o trabalho que o aluno teve. Olha o trabalhão que este pobre deste aluno teve. Sabe quantos casos ele analisou, ele leu? Ele analisou 2.666 ações. Por isso que quando agridem os pesquisadores, as pesquisadoras, os pensadores, as pensadoras, quando agridem as pessoas que pesquisam, que se dedicam, que se debruçam de forma séria sobre os assuntos, não de forma do senso comum. Ah, não, porque está tendo muita violência, então diminui a criminalidade, diminui a maioridade penal. Não, está tendo muito assalto da ditadura, era melhor. Volta à ditadura. Ou não, eu estou achando que tem muita liberdade. Gente, Peraí, como assim, gente? O cara. Essa opinião não pode valer a mesma coisa. É uma opinião científica. Né? Então, eu me sinto muito mal, eu como pesquisador, e, claro, de outra área, mas quando menosprezam, né, a opinião científica, ou um cientista, seja do direito, da antropologia, da sociologia, é alguém que fica madrugadas e madrugadas acordado, tomando café e lendo linhas por linhas para poder deduzir o que é melhor, o que é pior. Né?
Então, assim, concordar com o pesquisador, ótimo, posso não concordar. Mas respeitar, sim. Respeitar. Então, olha só, o cara analisou 2.066 ações. Essa pesquisa poderia ser de um de vocês. Qualquer um de vocês tem total capacidade, gente, de serem grandes pesquisadores, né? De serem grandes juristas. Né? Eu sei porque vivi presencialmente com as duas turmas. Então, tem alunos brilhantes nas duas, alunos e alunas. E olha só, neste caso, olha a conclusão que ele chegou. Que quando há presença de um amicus curiae, as chances dela ser admitida são de 22% maiores. Tá? Nas ações julgadas procedentes, a proporção de casos com assistência de amicus curiae é 18% maior que na sem assistência. Ou seja, estabelecem uma relação causal. O amicus curiae tem uma chance de êxito. Então, quando tem lá associação de gay, lésbica, associação de ateu, associação de padres católicos, de bispos, associação... é porque exatamente essa corda influencia o STF. Se tiver lá associação de católicos, o STF nunca vai saber o que é ateísmo. Se só tiver associação de diversidade de gênero, o STF não vai saber quais os riscos que isso pode trazer lá para a liga de voleibol. Se não ouvir, por exemplo, as mulheres. Então, é uma... Como é o nome daquela brincadeira de criança? Cabo de guerra, né? E olha só, essa pesquisa mostrou que tem impacto. Uma pesquisa desde 2000, que analisou casos desde 2002. Agora, quem é esse pesquisador? Vamos ver qual é o nome dele. Vou já adicionar ele no Facebook. Os alunos defendendo a dissertação de mestrado. A banca examinadora foi formada pelos professores José Geraldo, reitor, então foi uma tese de mestrado. Gilmar Mendes também estava presente na banca. A defesa de dissertação foi de mestrado. Foi feita de 2 anos de pesquisa. Damares Medina, o nome da pessoa. É a primeira aluna a concluir o direito constitucional, mestrado em direito constitucional. Vou já adicionar ela no Face. Então, olha só, gente. Até alguma dúvida, deu para entender essa importância? Agora a gente vai passar para uma segunda camada. Vou já adicionar ela no meu academia.edu. Já chamar para ela palestrar para vocês aqui no Google Meet. Vou já chamar para ela falar com vocês sobre a pesquisa dela. Eu faço muito isso. Mas geralmente eu faço no meu grupo de pesquisa. Né? Meu grupo de pesquisa, toda reunião vem um professor de fora, ou daqui mesmo, como foi o caso do Denis Verbicaro, que vem para o debate, vem em debate com os alunos. Mas essa pandemia afetou todo mundo, né? A gente ficou meio... Enfim. Agora a gente vai para uma segunda camada. Tá? Uma segunda camada, que é a seguinte. Tá, entendi, professor. Muito bacana. Entendi que pluraliza o debate, amplia a visão de mundo do juiz, faz com que o juiz compreenda o impacto que a decisão possa ter na sociedade. Maravilha, maravilha, entendi tudo. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que caiu num concurso da Defensoria Pública. Vou te fazer a seguinte pergunta. Em quais processos é possível o juiz admitir um amicus curiae? Só no STF? Só no STJ? Ou ele pode admitir o amicus curiae num processo lá do primeiro grau de jurisdição? Bom, a resposta para isso é a seguinte. No passado, antes do CPC de 2015, só cabia amicus curiae em tribunal superior. Contudo, após o CPC de 2015, o amicus curiae cabe em qualquer processo. Então, às vezes, um juiz, diga o interior que vocês gostam aí do Pará, sem ser Tracuateua, Salinas e um município que preste, por favor. Tucuruí, show de bola. Redenção, Altamira, Marabá. Porque o pessoal só quer saber de Salinas e Mosqueiro, pô. Fortalezinho. Gostei. Tucuruí. E aí pode ter um processo lá em Tucuruí que seja um processo que o Ministério Público mova contra lá a hidrelétrica
pedindo que a hidrelétrica pare a, a, a sua fabricação de energia, nem sei se esse é o nome correto, lá das bobinas eletromagnéticas. Lembra do James Clerk Maxwell, lá do ensino médio? Então tem uma ação lá para que, para por um dia ou por uma semana, as bobinas eletromagnéticas que geram energia, que é distribuída pela CELPA, ou melhor, pela Equatorial, porque eles têm que fazer uma obra, porque eles têm que passar pelo rio, os peixes, não sei de onde. Aquele juiz lá de Tucuruí vai ter que decidir isto. Ele pode admitir que um amigo escuro é a Associação dos Pescadores do Tucunaré Vivo na isca do Anzol, dos ribeirinhos das margens do rio, não sei das quantas. A Associação das concessionárias de distribuição de energia elétrica, os empresários. A dos moradores de Tucuruí. Ele pode ouvir também um pós-doutor em engenharia marítima. Ele pode ouvir, como já vi casos de questões indígenas em Marabá, em Santarém, o cara ouvir lá um antropólogo, doutor em costumes indígenas e tal. Para aí o juiz se sentir mais confortável. Um dia desse, eu não sei se foi o Bolsonaro que falou, aí eu não vou disseminar fake news, tá? Porque mandaram como se fosse o Bolsonaro, mas não sei se ele falou isso. Um indígena lá teria falado mal do Bolsonaro, e o Bolsonaro disse pro indígena assim, supostamente, né? Não sei, porque mandaram no meu celular, mas a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Vou mostrar aqui para você. A foto que me mandaram. Aqui, ó. Mandaram como se fosse uma frase do Bolsonaro. Que o cacique Raoni diz que o Bolsonaro é doido, aí o Bolsonaro diz: doido é tu que usa uma tampa de Nescau no beiço. E eu que sou doido. Quer dizer, é um tipo de frase eugênica, né? De superioridade dele em relação ao diferente. Porque isso aqui tem uma origem ancestral dos antepassados, da religiosidade desse povo. E eles têm orgulho disso. Né? Só que falta conhecimento para compreender isso. Do contrário, eu vou dizer que eles são doidos. Então, sim, inclusive a minha professora no doutorado, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela, a professora Jane Beltrão, uma das maiores assumidades no Brasil, os indígenas. Né? E sim, de algum modo é, né? A ignorância leva à intolerância, né? A ignorância leva à xenofobia, a ignorância leva ao antissemitismo, a ignorância leva ao racismo, a ignorância leva à homofobia, a ignorância leva a todos os tipos de intolerância, praticamente. Então, quando eu conheço, eu não estudo, eu vou dizer que esse cara é doido, eu vou dizer que eles são preguiçosos, eu vou dizer que eles têm que sair da aldeia deles. Né? Mas eu não vou ler o Goethe, de Saber Local. É um livro de 1000 páginas que fala sobre as diferenças, né, dos conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos das comunidades tradicionais e tal. Porque dá muito trabalho ler o Goethe, né, que eu tive que ler no doutorado, por orientação da Jane. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o amigo escuro cabe em qualquer processo, gente. Qualquer processo. Só que vem um detalhe. E aqui, cuidado com o Kahoot, hein? Eu sei que a turma A vai querer brigar com a turma C. Brincadeira, gente. Não tem disputa, não. Tô só brincando. Ó, cuidado com o Kahoot, gente. Vem a seguinte pergunta. Tá, vamos imaginar, deixa eu ver quem tem jeito de juiz aqui. Quem tem jeito de juiz aqui? A Kaline. A Kaline tem jeito de juíza. Então vamos imaginar que a Kaline é juíza da segunda vara civil da comarca de Altamira. Kaline é juíza da segunda vara civil da comarca de Altamira.
Ela acorda de manhã cedo, chateada da vida, ganhando lá 30 mil reais, muito triste, né? Com essa situação toda. E ela vai lá para o gabinete dela. Chega lá, o assessor ou a assessora chegam com a Kaline e dizem assim: doutora, a senhora se lembra daquele processo de reintegração de posse de uma fazenda gigante que a senhora ainda não decidiu? Lembro sim. Pois é, Kaline, doutora, tem uma pessoa pedindo admissão como amicus curiae. Ele tem 20 anos de experiência em regularização fundiária e ele tem doutorado em tutela possessória. Ele tem livros escritos sobre a posse agrária e ele pediu para ser admitido como amicus curiae. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se a Kaline olha para este pós-doutor em tutela possessória e ela diz assim, nem pensar, porque eu já tenho o meu convencimento montado e eu vou indeferir a admissão do amicus curiae. Vou fazer uma pergunta agora rápida e vocês respondam sim ou não. Cabe recurso ou essa decisão é irrecorrível? Tudo leva a crer que cabe, né? Pois não cabe. A decisão é irrecorrível. E não só da Kaline, como diz o STF. Se o STF não admitiu o IBER, que é a Associação de Gays e Lésbicas, ele também, ninguém vai poder recorrer. Eu vou mostrar aqui para vocês no Código de Processo Civil, artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, admitir pessoa física ou pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar aqui. Gente, não cabe recurso. Inclusive, olha só, não bastou o legislador escrever com todas as letras que é irrecorrível, como o STF teve que decidir, vou colocar aqui para vocês, ó, STF, admissão, amicus, irrecorrível. O STF teve que ficar uma tese. O STF teve que fincar uma tese. Não cabe recurso contra a decisão que inadmite amicus curiae. Não bastou a lei. A maioria dos ministros entendeu que a decisão é soberana. O plenário do STF decidiu, por maioria dos votos, que não cabe recurso contra a decisão que inadmitiu amicus curiae. Agora, existe uma responsabilidade política dos juízes e dos tribunais. Ora, se eu vou admitir a associação de ateus e agnósticos, como é que eu vou inadmitir a associação dos juristas católicos ou a Confederação dos Bispos do Brasil? Aí é pedir para tacarem fogo no STF. Mas isso não acontece. O STF de todos os lados. Quando ele não admite, ele diz, olha, porque essa pessoa ela não tem experiência na área. Olha, essa pessoa ela não tem conhecimento científico na área. E o STF, por exemplo, ele é bem aberto ao amicus curiae. Ele vem admitindo, bastou ter alguma experiência ou pesquisa na área, ele vem admitindo. Inclusive, estou pensando em pedir a admissão de amicus curiae, no caso o IBERC, né, o Instituto, na ADIM, que o STF vai julgar agora sobre a reforma trabalhista. Porque tem muitos artigos que tratam de dano moral e dano material, né, que é exatamente a expertise do IBERC, com dezenas de obras sobre o tema, com dezenas de
Congresso, é algo a se pensar, né, de pedir admissão. Agora vem uma terceira pergunta. A primeira pergunta é, isso cai em prova, gente, isso cai em prova de procurador da República, isso cai em prova de juiz. Qual a importância do amicus curiae? A gente já viu. Compreender melhor como a decisão pode afetar a sociedade e ampliar a visão de mundo com mais informações, com mais conhecimento, com mais números. Beleza. Agora vem a segunda pergunta. Quando cabe o amicus curiae? Vocês responderam. Qualquer processo. Terceira pergunta. Quem pode ser amicus curiae? Vocês já sabem. Qualquer pessoa física ou jurídica com conhecimento científico ou com aproximação da sociedade civil. Agora vem a quarta pergunta. A decisão que defere ou indefere amicus curiae é recorrível? Não, é irrecorrível. Então, olha só, qual a importância do amicus curiae? Pluralizar o debate, ampliar a visão de mundo do juiz. Quando cabe amicus curiae? Em qualquer processo. Quem pode ser amicus curiae? Qualquer pessoa física ou jurídica com experiência ou com conhecimento científico. Quarta pergunta, cabe recurso da decisão que admite ou inadmite? A resposta não cabe recurso. Agora vem a quinta pergunta, que é a seguinte. Beleza. Eu fui admitido como amicus curiae. E agora? O que eu posso ter no processo? Vejam que são questões diferentes, né? Vem a quinta pergunta, então, tá ótimo. E agora, o que eu posso fazer no processo? A resposta para a tua pergunta é muito simples. Depende. O juiz é que manda. O juiz é que diz o que você pode fazer. Ponto. Se o juiz quiser dizer que você tem 15 minutos para falar, vai ser registrado o que você falar, você vai falar. Se o juiz quiser dizer que você tem que apresentar um documento por escrito, só um documento por escrito com as suas pesquisas sobre o tema, ele vai dizer isso. Se o juiz quiser que você participe de uma audiência, né, para esclarecer perante as perguntas do próprio juiz, lá o antropólogo lá em Altamira, você vai comparecer na audiência e vai responder pelo juiz. Ou seja, o poder do amicus curiae é o poder definido por quem o admite. Por isso que o artigo 138 diz exatamente isso, ó, que o juiz poderá, por decisão irrecorrível, admitir a participação de pessoa física ou jurídica, só que ele diz o seguinte: caberá ao juiz, se for primeiro grau, ou relator, se for segundo ou terceiro grau, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Definir os poderes do amicus curiae. Porque aqui, gente, o CPC utiliza a palavra solicitar. Não é o amicus curiae que pede? Porque bem aqui o CPC diz que o juiz poderá de ofício admitir. Não é o amicus curiae que vem requerer? Nem sempre. O amicus curiae, normalmente, o judiciário fica inerte. É o amicus curiae que vem pedir. Então, é a requerimento. É o que, como diz aqui, solicitado. Admitido, né? Mediante requerimento. Só que tem situações que o próprio juiz ou o próprio relator pode mandar um ofício para aquela associação, para aquela ONG, para aquele grupo de pesquisa, para aquele antropólogo, para aquele pesquisador, para aquela pesquisadora, pedindo que eles ingressem no processo. Claro que não é obrigatório. Se você quiser, você ingressa. Mas o STF, o STJ, o juiz, o relator, poder solicitar também, viu, gente? Por exemplo, aqui no Pará, nós temos questões que vão ser julgadas pelo TJ sobre aumento de salário de professor, sobre se o guarda municipal pode usar arma. Tem questões que estão definindo cotas, né, de direito de indígenas, de estrangeiros, direitos dos imigrantes venezuelanos aqui em Belém. Então, essas decisões que o TJ vai tomar e que vai formar precedente vinculante, vão formar precedente vinculante, essas decisões têm um impacto em uma parcela da sociedade e, portanto, o próprio relator pode solicitar a Associação dos Imigrantes, a ONG dos Direitos Humanos,
né? Mas também outros para pluralizar o debate. Agora, uma coisa importante, gente. Diante de todo esse cenário que eu estou falando aqui para vocês, os poderes do amicus curiae são definidos pelo juiz. Mas tem um poder que o amicus curiae sempre vai ter. Tá? O amicus curiae, ele, regra, não pode recorrer das decisões em geral. Porque ele não está sendo prejudicado diretamente, né? Então, se tem uma sentença, se tem um acordo, o amicus curiae não vai poder recorrer. Mas veja que tem aqui uma exceção. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. E logo acima diz que o amicus curiae, tá, vai poder apresentar embargos de declaração. Ou seja, tem dois recursos que o amicus curiae pode sempre entrar: embargos de declaração e o recurso especial ou extraordinário para o STJ ou para o STF da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Só que assim, gente, embargos de declaração e RDR, vocês vão entender esses dois recursos daqui a 2 semestres. E leva um semestre inteiro para entender todos esses recursos. Então, para hoje, vocês não precisam ter essa exata noção do que significa embargos de declaração, do que significa IRDR. Mas eu já antecipo uma coisa a vocês. O IRDR é uma decisão de um tribunal intermediário que forma precedente vinculante. Então, é uma decisão que vai se aplicar no Estado inteiro. Por esse motivo, como vai atingir uma parcela grande da população, o amicus curiae vai poder recorrer do IRDR. Tá? E os embargos de declaração porque é o seguinte: como o amicus curiae ele participa do processo, ele entende, ele tem que compreender a decisão. E os embargos de declaração servem para esclarecer um ponto que não ficou claro, que ficou obscuro, que ficou contraditório. A declaração serve para aprimorar a decisão judicial, tornando-a mais inteligível, mais compreensível. Então, o amicus curiae ele precisa entender, né, essa decisão. Por exemplo, tem uma decisão do STF sobre ensino religioso que não ficou clara, gente. Se eu fosse amicus curiae, eu entraria com embargo de declaração. A decisão do STF sobre ensino religioso é muito ruim, gente. Ruim no sentido não de ser bom ou ruim, a decisão, o ensino religioso em si. É ruim porque é difícil de entender. Olha o que o STF diz. Ele diz assim: em razão das circunstâncias históricas do Brasil, das peculiaridades do Brasil, de tradição religiosa, não ofende a Constituição ensino religioso em escola pública, desde que seja facultativo, o aluno tem o direito de assistir a aula de religião da religião que lhe agrada. Então, se tiver aula de candomblé, ele pode assistir candomblé. Se tiver de cristianismo, ele pode assistir de cristianismo. Então, é facultativo, ele pode assistir a religião que lhe agrada, dentro da sua profissão de fé. E terceiro, que não pode ser ensinado em caráter hierárquico, como se uma religião fosse melhor do que a outra. Bom, aí não ficou claro. Aí não ficou claro, porque eu tenho estudos sobre religião, e se tem uma coisa que é comum em todas as religiões, é que sim, o islamismo entende que ele é o caminho da verdade e da vida, e que Maomé subiu aos céus. Para o muçulmano, o islamismo é a verdade, o caminho e a vida. E Maomé ascendeu aos céus. Para o judeu, Jesus Cristo não é ninguém. E ele ainda pode vir. O Filho de Deus ainda pode vir. E o livro sagrado é só o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem valor. O cristianismo, a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é a verdade, a fé, o caminho e a vida. E Jesus Cristo subiu aos céus. E assim por diante. Então, das religiões, maior quantidade de pessoas, né? Também o hinduísmo, etc.
Então, é pressuposto básico de qualquer ensino religioso que sim, que aquela religião é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu pediria esse esclarecimento. Como é possível ensinar uma religião sem colocá-la como a verdade, como o caminho e como a bondade? Eu pediria apenas que fosse esclarecido. Mas, de todo modo, eu acho que isso não, a princípio, né? A princípio, não ofende ninguém, não prejudica ninguém. Mas o STF teve que decidir, né? Que pode ter esse ensino religioso em escola pública. E agora vem uma pergunta. Isso, Clebson, olha só, o Clebson pergunta se o amigo da corte, o amigo escuro, pode ter uma opinião própria sobre a temática. A resposta já responda do Lucas, olha só. O amigo escuro, ele, sim, ele tem um lado da história. Ele é a favor ou contra fechar a fábrica. Ele é a favor ou contra a construção da ponte. Ele é a favor ou contra a interdição da barragem. Ele é a favor ou contra a descriminalização do aborto. Ele é a favor ou contra a marcha da maconha. Ele é a favor ou contra o medicamento. Ele é a favor ou contra a pesquisa com células-tronco. Ele tem lado da história. O amigo escuro não fica em cima do muro, gente. Tá? O amigo escuro não fica em cima do muro. Ah, a pergunta do... Tem uma pergunta aqui do Lucas. Amigo escuro pretende levar uma menor discricionariedade do juiz. Bom, a princípio, não é bem essa a função, né, do amigo escuro. Eu colocaria da seguinte forma, que o amigo escuro, ele visa... Peraí. Eu diria que o amigo escuro, ele visa tornar a decisão com mais qualidade, com mais responsabilidade. Talvez, sim, em última instância, diminui um pouco a discricionariedade, né? Diminui um pouco o arbítrio, né? Que deveria ser. Que aí ficaria... Não, eu acho que a pesquisa com células-tronco é boa. Eu acho que é ruim. Eu acho que o ensino religioso não ofende ninguém. Eu acho que ofende. Ficaria muito nos livros e sem fazer essa abertura toda para ouvir os bispos, para ouvir os padres, para ouvir os alunos, para ouvir as associações das mães, dos pais. E de algum modo, sim, de algum modo, em última instância, diminui um pouco a discricionariedade do juiz. Agora, cuidado, gente, não confundam amicus curiae com perito. Né? Em alguns processos, o juiz nomeia um perito. Né? Como, por exemplo, está se discutindo se a construtora entregou o imóvel e este imóvel tem rachadura. Está se discutindo se esse imóvel tem algum vício construtivo. E aí o condomínio entra com ação contra a construtora. O juiz nomeia um engenheiro civil para fazer esse estudo. Ou eu vou entrar contra o meu empregador, dizendo que eu estou inválido para o trabalho, que a minha coluna está destruída por causa do trabalho. O juiz nomeia um médico. Gente, o perito não tem nada a ver com amigo escuro. Por quê? Primeiro, como o Cleberson colocou, o perito é remunerado. Tá? O perito é remunerado por isso, ele está ali trabalhando mesmo. Tá? Mas a principal diferença é que o perito ele atua em processos que só vão ter impacto ali na vida das partes. Então, se eu entender que a construtora tem que reparar a infiltração, se eu entender que tem que pagar o meu tratamento da minha coluna e o dano moral, só vai prejudicar o Bona e a empresa, não vai prejudicar mais ninguém. O perito trabalha de justiça do caso. O amicus curiae não, ele vem para o processo, não é para dizer, não para processos que têm impacto só para A ou B. Ele vem para trazer uma visão de mundo maior, de experiência não só técnica, porque o perito é só técnico. Não só técnica científica, mas também sociológica, né? Ouvir, por exemplo, o pajé, ouvir, por exemplo, o líder do bairro lá. E mais que isso, tem situações que, mesmo que sejam científicas, jamais seriam admitidas como perito. Porque o juiz não precisa de perito, por exemplo, para questão jurídica. Então, se um juiz vai decidir uma questão de dano moral, ele não vai chamar um doutor em dano moral, ele vai decidir o dano moral. Mas como se trata lá de uma decisão de inconstitucionalidade, de um artigo de lei, o juiz chama lá um instituto brasileiro. Lá do juiz de garantias, ele chama a Associação dos Criminalistas do Brasil.
etc. Vai decidir sobre alguma coisa sobre partilha de bens e casamento, mas que vai ter efeito vinculante, chama lá o IBDFAN, tem pesquisa sobre o tema. O que, via de regra, o juiz não precisa de auxílio nenhum para entender do direito, porque supostamente ele passou no concurso e sabe tudo sobre direito. Agora vem uma pergunta. Vocês estudaram comigo as normas fundamentais e viram que uma das normas fundamentais é o contraditório. E o contraditório tem um tripé: informação, reação e influência. E dentro da influência, exige-se que o órgão julgador analise todos os argumentos formulados pelas partes. E aí vem a pergunta: o amicus curiae, ele tem o direito a que o juiz ou o relator, o tribunal, analise todos os seus argumentos? Vou mostrar aqui para vocês. Enunciado 128. Enunciado 128 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. No processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas, como diz o artigo 489 do CPC, né, que fala que tem que enfrentar todos os argumentos, tal como se fosse uma parte, embora ele não vá sofrer diretamente os influxos da decisão. E aí, fundamento do amicus curiae, como eu já disse, na medida em que os problemas jurídicos interessam não somente as partes, deve o sistema possibilitar a participação de terceiros para que possam expor, né, o ponto de vista da esfera afetada, né, e visando aproximar com a comunidade científica ou com a sociedade civil. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que o STF ou um tribunal local vai decidir se permite ou não o comércio do vape. Vocês sabem o que é vape? É o cigarro eletrônico. Então, assim, há uma controvérsia enorme na Inglaterra, uma controvérsia enorme na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos sobre isso. No Brasil ainda não é permitido. Por quê? Algumas pesquisas mostram que causa danos no pulmão, torna ele mais vulnerável a doenças. Outras pesquisas mostram que não tem dano nenhum. Tá? Que não tem dano nenhum. Só que a gente não sabe até que ponto as pesquisas são patrocinadas por essas indústrias, né? E aí, eu conheço um rapaz que faz parte de uma associação que visa liberar aí o comércio do vape no Brasil. Então, o dia que o TJ não é permitida a venda, no Brasil é permitido o uso. Tá? Então, olha só, a Anvisa, Ministério da Saúde, proíbe a venda. O uso é permitido. Então, se tu for lá para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e trouxer um para ti, tu pode usar que tu não pode vender, comercializar. Né? E aí, olha só, gente, o dia vai chegar o dia, tá? Porque eu converso com esse presidente dessa associação aí, inclusive ele mora em Belém, ele disse que o TJ vai ter que julgar, ou o STF, né? No momento que ele for julgar, gente, ele pode ouvir, sim, um pneumologista, eu não sei nem falar essa palavra. Que tem referência na área. Tá? Pode ouvir também a associação dessas pessoas, usuários, para que eles digam quantos anos eles estão usando, o que eles pararam de fumar, por isso, por aquilo. E aí o amicus curiae é um colaborador do juízo, ele não recebe nada por isso. O juiz ou relator define os poderes. E aí, o próximo assunto que a gente vai ver, a gente deixa para a próxima aula. Tá? Pessoal, antes de nós... Gente, só uma coisa, antes de encerrar aqui. Pessoal, antes de encerrar, eu queria fazer aqui um convite para vocês, para os que puderem. Tá? Nós temos aqui, ó, no YouTube, um canal. Nós não, né? Um canal de um laboratório de direitos humanos
Você coloca LabDH. Já te falo, Matheus. Então, Laboratório de Direitos Humanos é um canal que tem aí no YouTube, que eles estão fazendo ciclos de palestra, né? Então, teve a do André, teve a do Guilherme Martins, teve a da Mafalda Miranda, e hoje é a minha. Então, vai transmitir ao vivo, onde eu vou falar sobre direitos humanos, direitos da personalidade e direitos fundamentais. Falar sobre as teorias acerca desses direitos. Ao vivo, nesse canal aqui. Quem tiver disponível, 17 horas, tá? 17 horas. Quem tiver disponível, interesse na temática, é só assistir. Sobre o trabalho, gente, eu não expliquei ontem. Peraí, depende, turma A ou turma C? Porque na turma C eu expliquei brevemente ontem. A turma A eu não expliquei sobre o trabalho. Em nenhum momento eu expliquei sobre o trabalho. Não, mas semana passada. Tá, então amanhã eu explico antes de começar qualquer aula. Obrigado, Cadu. Só me empresta a tua voz aí. Então, na nossa aula de amanhã eu falo, tá, gente? Sobre o trabalho. Turma A. Até mais, galera. Grande abraço.